posição de filho, mas não consegue viver na condição de filho. As pessoas, quando são adotadas, principalmente, elas têm mais dificuldade de entender que são filhos igual aos outros filhos. Não porque o pai não o ame, não porque a mãe, porque ele não entendeu qual é a posição dele naquela família. Qual é o problema, irmãos? Hoje, como igreja, nós não temos dificuldade de entender que nós estamos na posição de filhos. Nós temos dificuldade de entrar na condição de filhos, e aqui muda tudo. Porque na condição de filho, eu começo a desfrutar de quem é meu pai. Eu não tenho só um nome de filho, eu desfruto da herança, eu desfruto do relacionamento, eu desfruto de tudo que o pai tem, eu desfruto para a minha vida. Nós temos a facilidade de estar na posição de filhos, mas temos a dificuldade de estar na condição de filho. E quando nós, irmãos, presta atenção, quando nós somos inseridos como filhos de Deus, quando você olha para você entender o que eu vou falar agora, a gente tem muitas manias, tem ou não tem? E às vezes você olha para a sua mania, alguém fala para você, você é parecido com a sua mãe, mas tem o mesmo jeitinho da mãe. Já escutou isso? Aí o outro olha para você e fala, difícil igual o pai, tem o mesmo jeitinho do pai. Herdamos, não tem jeito, somos filhos. Herdamos o nariz que não é tão bonito, herdamos o queixo que não gostamos. Herdamos, irmão. Eu lembro que quando meu pai era vivo, e eu falava sempre isso para ele, né? Eu falava, pai do céu, o senhor tinha que me deixar essa genética ruim do senhor? Ele falava, mas que genética ruim? Eu falei, a mãe nunca passou um creme na cara e não envelhece. O senhor não. Eu falava, mas eu queria ter puxado para a genética toda da minha mãe. Não tem jeito, a gente herda as coisas que são da nossa família. O nariz, a boca, o cabelo, o jeito de ser. Por que herdamos o jeito de ser? Porque nós somos criados dentro de uma casa e a gente vai pegando a mania da casa. Por isso que casamento é tão difícil. Pega um criado de um jeito, pega outro criado de outro, põe na mesma casa e fala, agora se vira os dois. É isso que acontece, irmãos. É essa a realidade. Mas presta atenção. Agora nós nos tornamos filhos de quem? De Deus. E quando a gente se torna filho de Deus, presta atenção, Jesus deixou a sua glória, veio como homem e se tornou parte da nossa família. O Filho de Deus morreu para que você fosse filho do seu Pai. Agora você é filho de Deus. E quais as características que a gente tem que começar a pegar, irmãos? Quais são as características que nós temos que pegar? De quem nós somos filhos? De Deus Pai. O problema é que nós temos a posição de filho, não entendemos que estamos na condição de filho, porque na condição de filho nós ficamos parecidos com aquele que é nosso pai, nós ficamos parecidos com aquele que faz parte da nossa família. O problema é que nós somos filhos de Deus, mas não queremos ter atitudes que o pai tem. Não queremos ter atitudes que vêm do pai. Mas agora nós mudamos de identidade. Por isso que você precisa entender da onde você faz parte. A sua forma de agir, irmão, e de falar, denuncia de que família você faz parte. A gente dá aula na escolinha. E eu sempre brinco muito com isso. Às vezes a criança chega lá, pensa na criança. Aí as professoras falam, pastora do céu. Eu falo, Jesus, vamos orar, né? Vamos orar. Daqui a pouco vem o pai e a mãe buscar. Eu falo, gente. Aí uma olha para a outra, olha para a outra. Está explicado, é filho deles mesmo. A nossa forma de agir, irmãos, denuncia de que família nós pertencemos. Hoje você é filho de Deus Pai. E a Bíblia diz que o Deus Pai foi capaz de perdoar, nós somos capazes de perdoar. A Bíblia diz que o Deus Pai é capaz de amar, nós somos capazes de amar. Porque nós somos filhos dEle. Só que presta atenção, irmãos, nós só conseguimos entender tudo isso
se a gente entender o que foi o sacrifício da cruz. Porque assim, ó, quanto mais você entende que foi perdoado, mais você entende que é amado. O dia que meu pai disse essa frase que eu falei para vocês, que eu preferi que ele tivesse pegado uma cinta e batido em mim, do que ele falar para mim assim, você errou, mas meu amor por você nunca vai mudar. Naquele dia, irmãos, eu entendi o quanto eu era amada. Nós só entendemos o quanto somos amados quando a gente entende o sacrifício da cruz. Há uma passagem que a gente lê muito, por um lado, mas eu quero trazer sobre outra perspectiva para vocês aqui nessa noite. A Bíblia vai contar a história do paralítico. Havia um paralítico, e os seus amigos então, ele tinha amigos, glória a Deus, quem tem amigo, né? Os amigos tiveram uma reunião e falaram assim, ó, Jesus está passando pela cidade. Vamos pegar a maca do nosso amigo que é paralítico e vamos levar até Jesus, porque eu estou escutando um burburinho aí na cidade, que ele cura tudo, Jesus cura tudo, vamos levar ele. Pegam a maca com o paralítico e vão caminhando. Chego na casa, a casa está lotada, mas lotada, não tinha como passar pela porta com o paralítico, ninguém deixava. Aí eles têm uma ideia brilhante, vamos pegar a maca, vamos amarrar o companheiro, vamos subir ele pelo telhado, vamos abrir o telhado e descer o paralítico para Jesus. Não é ideia brilhante? Eles fazem isso, descem o paralítico para Jesus. Só que, irmãos, eu imagino a cena, não estou lá, mas eu imagino, porque se eles são parecidos comigo, Fausto, eu imagino que foi assim, um falando para o outro, hoje ele sai daqui andando. Menino, não, ele vai sair daqui correndo, você não está entendendo. O outro vai falar assim, vamos já escrever ele nas Olimpíadas, né, representando nós, né, nunca correu, vai correr com alegria, com uma vontade, está o burburinho. Jesus olha para o paralítico, todo mundo esperando a frase, né, que Jesus sempre dizia, né, levanta e anda, né, volte a ver. Jesus olha para o paralítico e fala assim, perdoados estão os teus pecados. Imaginou a sala, imaginou os amigos, desce aquele clima, aquele gelo na sala, um olhando para o outro, fala assim, não estou entendendo nada. Trouxemos aqui Jesus na maca para ser curado, Jesus olha para ele e fala que perdoados estão os teus pecados. Mas aí você vai entender algo tão valioso nessa passagem. Por que Jesus falou para o paralítico que perdoados estão os teus pecados? Porque não adianta a gente andar e correr, irmãos, com peso nas costas. Porque não adianta a gente andar ou correr e não entender que Deus já nos perdoou de todas as nossas iniquidades. Porque tem muita gente que não é paralítico físico, mas não consegue sair do lugar, não consegue romper do lugar, porque estão carregando com eles as suas feridas, que estão carregando com eles os atos que cometeram e não deveriam ter cometido, os erros que fizeram, e é um peso sobre eles e não consegue. Jesus vem e nos mostra que quando nós somos perdoados, quando a gente entende desse perdão, quando a gente entende desse amor, nós somos capazes de ir além. Muitos de nós só queremos caminhar, irmãos. Deus primeiro quer perdoar os seus pecados. Deus primeiro quer mostrar para você o quanto você é amado, o quanto Ele desejou você, o quanto a reunião no céu foi importante, o quanto Ele quis te adotar, o quanto Ele quis pôr o nome dEle em você, o quanto Ele quis te deixar uma herança poderosa para você desfrutar. Enquanto você não entender isso, você nunca vai conseguir viver a plenitude do Evangelho em toda a sua essência. O que foi, irmãos? O sacrifício da cruz. A gente sempre diz assim, o sacrifício da cruz foi que Deus perdoou o meu pecado. Não, irmão, não foi só perdão de pecado. Presta atenção, porque o perdão de pecado, o que foi o perdão de pecado? Você estava condenado à morte eterna. Quando Deus te perdoou, você não estava mais condenado à morte eterna. Foi isso que aconteceu. O sacrifício na cruz foi muito maior do que isso. A Bíblia vai dizer que Deus fez a sua justiça no sacrifício da cruz. Por quê? Porque a base do trono de Deus é amor, a base do trono de Deus é justiça. Deus
não poderia perdoar o pecador sem a aplicação da pena. Olhou para o seu pecado, irmão, e fez vista grossa, e falou assim, Natan peca muito, vou fingir que eu não vejo. Não, vou fingir que eu não estou vendo nada. Deus não fez isso. A Bíblia vai dizer que, pelo contrário, Deus pegou o pecado de Natan. Deus pegou tudo que Natan cometia e puniu em Cristo, porque nós não somos isentos da lei por abrogação, irmãos. Quem estuda direito vai entender o que eu estou falando, porque a abrogação é anular algo. Você não é isento da lei por anulação, você é isento pela execução dela. O que Cristo fez foi, Deus olhou para você, viu todos os seus pecados e falou, Cristo vai morrer na cruz, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Executou em Jesus Cristo o pecado que era para nós, executou em Jesus tudo que estava escrito para nós, para mudar a minha e a sua história. E quando você entende isso, Deus não anulou a lei, porque as pessoas falam assim, mas Deus anulou. Não, irmãos, Deus não anulou a lei, Deus executou ela. Porque Ele sabia que nós não seríamos capazes de nada, porque nós somos pecadores, cheios de defeito, mas Ele olhou para Jesus Cristo, seu único Filho, sem pecado, e Ele falou assim, este é capaz de executar a pena. Foi isso que aconteceu, por isso que você vai entender aquele versículo que vai dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque você não pode ser cobrado de algo duas vezes, irmãos. Você não pode. E aqui acontece algo muito interessante na nossa vida. Porque, quando Jesus executou os teus pecados, Ele pagou os teus pecados. Mas o inimigo vem na sua vida para dizer o que para você? Deus não perdoa não. Você cometeu isso, você cometeu isso, você cometeu isso, você cometeu isso, Deus não te perdoou. O que o inimigo está fazendo? Está querendo executar a lei que já foi executada, não tem como. Se não tem, nem como na nossa lei natural, executar uma pessoa duas vezes por um crime que ele já pagou, como é que nós vamos? Você está entendendo o que eu estou falando para vocês, irmãos? Mas muitos de nós não caminha, não consegue prosseguir, não anda, não vai, porque vive debaixo de uma condenação, pelos seus erros cometidos, por algo que fez que não deveria ter feito, aí quando vai romper, o inimigo fala para você o quê? Você não pode, você não é filho, Deus não te perdoou, você não pode. Irmãos, Deus perdoou os seus pecados, nós somos livres, e liberdade não é para fazer o que eu quero, é liberdade para fazer o que eu devo, é muito diferente. Quando Cristo tira a condenação de sobre nós, Ele nos faz livre para a gente poder caminhar, para a gente poder fazer aquilo pelo qual Ele tem na nossa vida, para que Ele possa cumprir o propósito pelo qual Ele tem na nossa vida. Mas nós precisamos entender isso aqui, por quê? Porque isto é a base da nossa caminhada. Irmãos, se você não entender que Ele é seu Pai, que você foi perdoado e que você é amado, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Há uma passagem, vou ler ela para vocês aqui, de Romanos 8,15, que vai dizer assim, por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar de intermão? Presta atenção, irmão. O dia que Cristo te salvou, o dia que você aceitou Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, que você aceitou Deus como Pai, você não tem mais espírito de escravidão. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você está livre, irmão. Somos livres, a Bíblia vai dizer. Aí ele vai dizer assim, para estardes outra vez em temor, mas recebeste, ele vai bater de novo no espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. A palavra Abba Pai, no aramaico, significa meu Pai. Você vai ver essa oração de uma forma profunda, quando Jesus está no Getsêmani, quando ele vai ser crucificado, ele vai fazer uma oração ao Pai, e ele não ora ao Pai, ele ora ao Abba Pai. A oração dele não é ao Pai, é o Abba Pai.
O Abba é meu pai, meu é um pronome possessivo. O que Deus está nos ensinando aqui? O que Cristo nos ensinou nesta oração, irmãos? Você só pode falar que é seu, que é meu, algo que é meu, concorda comigo? Eu posso chegar aqui para você nessa noite e falar assim, essa Bíblia é minha, porque é minha. Eu brinquei ontem com os jovens, né, eu quis fazer uma brincadeira com meu marido, eu olhei para o meu marido e falei, tu é meu, porque ele é meu, casei, 30 anos casado, papelzinho, né, é meu, não é de mais ninguém, é só meu, não é assim? Mas por que eu falei que ele é meu marido? Porque eu tenho um relacionamento de 30 anos com ele. Eu consegui usar de forma clara o pronome possessivo. Esse é meu. Pode ter sido um dia da dona Íria, há muito tempo atrás, mas hoje é meu. O que eu estou querendo ensinar para você aqui? Mas eu empresto, tá, dona Íria? Para a senhora de vez em quando. Sou uma nora boazinha. O que eu estou querendo ensinar para você aqui nesta noite? Que para você conhecer o Pai, irmãos, você precisa criar intimidade com Ele. Quando eu perdi meu pai, teve um dia muito difícil para mim, e eu fui orar. E eu chorei muito, em crise com Deus, e falei assim para Ele, falei, Deus, o Senhor levou o meu pai, e o Senhor me deixou órfão. Aí eu escutei uma voz doce, como eu nunca tinha escutado. E a voz dizia assim para mim, eu não te deixei órfão, eu sou seu pai. Naquele dia eu entendi que eu tinha um Abba, que era meu. Aí eu falei assim para ele, pai, então eu tenho algo a te dizer. O Senhor tem dupla responsabilidade com a minha vida. O Senhor levou da terra, o Senhor vai ter que suprir do alto e o de baixo. E tenho mais algo para te dizer. Pensa numa filha pidoncha. O Senhor vai ter que aguentar. Porque se tem alguém que gosta de pedir para o pai, sou eu. Já que o Senhor tirou da terra, o Senhor trate de suprir tudo agora. Por que eu fiz essa oração com o pai? Ai, que oração atrevida, como é que você vai falar para Deus que tem que te suprir tudo agora? Porque Ele não é Deus para mim Ele é pai. Ele pode ser Deus para o mundo, para mim Ele é Abba Pai, Ele é meu pai, me criou, me fez, me conhece todas as minhas necessidades, e eu posso chegar diante dEle com intimidade de dizer o que eu quero. Sabe o que falta para nós, irmãos? Você sair da posição, porque você sabe que você é filho, todos nós sabemos, até cantamos, né? Cantamos, somos filhos de Deus, né? Não vou cantar aqui não, porque senão vão querer me pegar no louvor, né? E eu sinto dizer para vocês que eu arraso, a Késia fica fraquinha perto de mim, mas eu vou deixar a Késia, né? Porque a gente chegou agora, faz pouco tempo, né? Vamos deixar ela mesmo no louvor, né, pastor Dacílio? O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Conhecer o Pai, intimidade com o Pai, sabe? Nós precisamos conhecer. Você não tem apenas uma certidão. Você sabe qual é o problema, irmãos? O mundo e o inimigo trabalhou tão bem nessa área, porque muitos de vocês aqui não têm pai, muitos nem conheceram o pai, muitos foram abandonados pelo pai. Nós temos históricos de tudo quanto é tipo. Muitos têm pai abusivo, outros tiveram pais drogados, outros tiveram pais alcoólatras, outros tiveram pais que espancam. Nós temos, se a gente for falar aqui, talvez a gente contar a história de todo mundo tem a sua. E nós temos a dificuldade de entender que nós não estamos falando desse pai. Porque a Bíblia diz que ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, né? Ainda que a sua mãe, não seu pai, ainda que a sua mãe esqueça de te amamentar, Ele toda a vida nunca se esqueceu de nós, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Ele é pai, Ele olhou para você, teve uma conversa maravilhosa no céu, falou, vamos adotar, mas é complicada, mas é minha filha. Vai falar para um pai de adoção que não é filho dele. Fala para ele, não é teu filho? Ele fala, não, é meu filho. Nós somos filhos, irmãos. Temos que sair da posição para a condição. E quando a gente entende quem é o Abba Pai, a gente muda. Você não vai chegar na presença do Pai,
vou lá na casa do pai, né? Meu já não existe mais, agora eu vou na casa da mãe. Mas quando eu chegava lá no meu pai, não chegava lá, pai, eu vou abrir a geladeira, tá? Eu posso... Não, filha. Eu chegava na casa do pai, meu pai já sabia o que eu gostava. Quando eu abria a geladeira, tinha as latinhas de Coca-Cola, ele já sabia. Né? Ele falava assim, tem coquinha na geladeira. Eu amo azeitona, irmãos. Pensa uma pessoa que gosta de azeitona. Eu como um negócio de azeitona inteiro. Ele chegava e falava assim, tem azeitoninha lá para você. Por quê? Eu chegava lá, irmão, não chegava falando para ele, pai, vou abrir a geladeira, vou pegar a coca, o senhor deixa eu comer uma azeitona? Não, irmão, o que é do pai é meu. O que é dele é meu. A gente entra, irmão, e vai invadindo tudo, vai tomando espaço, entendeu? Eu vejo meus filhos em casa. Esses dias meu marido falou assim, meu Deus do céu, essa casa está uma bagunça. Por que estava uma bagunça? Porque agora estamos só nós dois em casa, então aquela casa organizada, sem barulho. Chega os filhos, irmão, é um arrastão, é derrubando tudo, abrindo geladeira. E eles são, uma benção. Pega chocolate, abre o papel e larga na pia. Você está entendendo como que é? Eles já sabem, já vão chegando em casa, eles já sabem que tem tudo que eles gostam. Pai, relacionamento. Você tem um pai, irmãos. Ainda que o seu da terra falhou, não exista, não tem mais, eu vim te dizer que você tem um pai que é real. Ele é Deus pro mundo. Para nós, Ele é nosso pai. Ele é o Abba Pai. Quando Jesus faz a oração do Abba Pai, Ele estava indo para o Getsêmani. Irmãos, nós só conseguimos passar por muitas coisas na nossa vida, porque nós temos luta, nós temos adversidade, porque Jesus falou que no mundo a gente ia ter luta, que no mundo a gente tinha adversidade. Por que nós conseguimos passar pelas lutas? Por que nós conseguimos passar pelas adversidades? Porque nós conhecemos o Abba Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus está angustiado, faz uma oração angustiada. Jesus não queria ir para a cruz, irmãos. Ele fala, se possível, passa de mim. Mas ele fala, contudo, Pai, Abba, Pai, seja feita a tua vontade. Quando nós conhecemos o nosso Pai, mesmo mediante as lutas, nós sabemos que Ele não nos desamparou, que Ele continua no controle da nossa vida, e o que Ele tem para nós é o melhor. Você conhece o seu Pai? Você tem tomado posse de filho? Porque sabe quando é que a gente toma posse de filho? Eu vou dizer para você. Quando a gente levanta a nossa cabeça, irmãos, e a gente entende quem é. Sabe quando você está passando pela luta? Começa a orar, começa a profetizar, você é filho. Toma posse da herança. Ele falou que em Cristo você é mais do que vencedor. Toma, você é livre, você não carrega mais condenação, você não carrega mais acusação, você é livre. Toma posse disso. Eu vou terminar contando uma história para vocês, de um texto que eu gosto bastante. A Bíblia vai dizer a história do filho pródigo. E a gente sempre fala do filho que volta, né? Mas, na verdade, quando você vai ler a história do filho pródigo, você vai descobrir que os dois filhos tinham posição de filho, mas não tinham condição de filho, não estavam na condição de filho. Porque o que eu falei para você, quem é filho, irmãos, não entra com cerimônia na presença do pai. Quem é filho tem liberdade para falar com o pai. Quem é filho tem livre acesso para falar com o pai. A Bíblia vai dizer que o filho chega para o pai e fala assim, pai, cansei da tua casa. Isso é uma analogia, né, a Cristo e a nós, né, quando saímos dos caminhos do Senhor. Aí o filho vai dizer para o pai assim, eu cansei, dá a minha herança que eu vou embora. Quando você vai estudar a cultura dos judeus, a herança não poderia ser dada antes do pai morrer. Então o filho já faz uma afronta, ele chega para o pai e fala, me dá a herança, eu quero a minha herança, me dá a herança. O pai então dá a herança para o filho vai embora, vai curtir a vida. A Bíblia vai dizer que o rapaz curtiu acabou com o dinheiro da herança, acabou com tudo. Um dia, ele lembra da casa do pai, ele vai dizer assim, eu estou aqui, porque acabou tudo, né, acabou o dinheiro, acabou tudo. Ele falou assim, eu estou aqui comendo comida de porcos. E lá na casa do meu pai, até os funcionários comem melhor. Vou voltar para a casa do pai. Porque assim, irmãos,
o filho pródigo, muitas vezes nós saímos da presença do pai. E nós somos igual ao filho pródigo. Talvez você está aqui hoje igual ao filho pródigo, né? O filho pródigo volta com vergonha, porque quando a gente come comida de porco, a gente tem vergonha. Presta atenção, Deus é tão lindo, irmão, para você entender isso aqui. Quando Adão e Eva pecaram, Deus parou de ir no jardim? Quem se escondeu? Quando a gente está em pecado, quando a gente está com a vida tudo errada, quando a gente está comendo comida de porco, não é Deus que deixa de vir falar com a gente, é nós que deixamos de falar com Deus. Deus nunca deixa de ter intimidade conosco, irmão. É nós que deixamos. Não foi Deus que deixou de ter intimidade com Adão e Eva, foi Adão e Eva que se esconderam. O filho pródigo vai chegando, né? Ele não chega ele sabia que era filho, mas ele não tinha condição de filho. Ele chega na posição do quê? Vou lá, que até os funcionários do meu pai comem melhor, eu vou lá pedir para ser funcionário. A Bíblia vai dizer que o pai avista o filho pródigo. E quando o pai avista o filho pródigo, irmãos, o pai se alegra muito. Afinal de contas, era o filho que estava longe dos seus caminhos. E a Bíblia vai falar que o pai, então, olha para o filho, né? O texto vai dizer que o pai vai ao encontro, tudo, mas eu não quero falar sobre isso. A Bíblia vai dizer que o pai olha para o filho e ele vai fazer 3 coisas na vida do filho muito interessantes. A primeira delas, ele vai fazer o seguinte: ele vai mandar colocar roupa no menino. Colocar roupa nova no menino. E a roupa, irmão, é uma simbologia de uma posição de destaque. Olha como Deus é lindo, irmãos. O que ele estava fazendo com o filho pródigo? Ele estava falando para o filho: você saiu, você bateu a cabeça, você fez coisa errada, mas eu te devolvo a mesma posição que você sempre teve, ser meu filho. O filho pródigo volta com a mesma posição. O pai não chegou para ele e falou assim: agora não é meu filho, você não é mais meu filho. Não, pega as roupas, põe de volta no menino, põe nele, devolve a posição que sempre foi. Irmão, a posição de filho sempre foi sua. Quem saiu foi você, não foi Deus. Pai, Deus nunca deixou de ser seu pai. Quem deixou de ser filho, que não deixa de ser, mas quem se afastou foi você. Põe a roupa. Aí ele olha e fala assim: pega o anel, põe no dedo do menino. O anel devolve a autoridade. Ai, que coisa linda, irmãos. O que Deus faz com a gente como pai? Fala assim: o menino está voltando, devolve para ele o lugar dele, mas devolve para ele a autoridade que ele tem, porque a autoridade vem daquilo que eu deixei para ele como herança. Nós temos autoridade no nome de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que no nome de Jesus nós temos autoridade. Começa a usar a tua autoridade, começa a proclamar ela. Você é filho. E por último, o pai olha então para o menino e fala assim: está vindo descalço. Só os escravos não usavam sapato, não usavam sandália. O pai fala: põe sandália no pé do menino, porque este menino não é mais escravo de Satanás, este menino é meu filho. Quando nós entendemos quem nós somos, irmãos, o inimigo não pode mais se andar. É o que eu falei para você, nós somos livres, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós já vencemos o pecado, que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, porque os nossos pés estão calçados com a sandália do Senhor. Nós temos autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas a Bíblia vai relatar nesse contexto todo que tinha um outro filho que nunca saiu. E o outro filho então, irmãos, vai ver o tumulto que está acontecendo, que eu imagino que estava assim, imagino que estava uma festa, né? Mata boi, mata isso, mata aquilo. O filho que estava perdido voltou. Ele fala para os funcionários. Ele não usa o nome do irmão. Presta atenção em algo, irmãos. Muitos de nós estamos muito mais parecidos com o segundo filho do que com o primeiro. Porque o segundo filho estava na presença do pai, mas nunca o conheceu como pai. A Bíblia vai dizer assim, ele vai falar assim para o pai: tenho trabalhado. Irmão, o que ele era? Ele era filho.
Porque ele está escutando o burburinho, os funcionários falam assim, ó, vou contar algo para você aqui, fica entre nós, tá? Teu irmão voltou. E ó, nem te conto, teu pai pôs anel, pôs roupa, pôs sandália, mandou matar os boi, tá tendo festa. Ele se enche de raiva, de ira, né? Porque é assim, irmãos, quando a gente não entende quem a gente é em Deus, quando nós não entendemos quando nós somos em Deus, aí a gente vê uma pessoa vindo para o Senhor, a pessoa aceita Jesus, e o que é que a gente fala? Aquele? Mas não é possível, eu sou muito melhor que ele. Não é assim que a gente fala? Mas sou muito melhor, aquele agora resolveu seguir o Evangelho. Quando nós não entendemos quem é nosso Pai e quem nós somos nele, irmão, nós nos tornamos amargurados, nós nos tornamos invejosos. Foi isso que aconteceu com o irmão, está com inveja, o outro está chegando, está recebendo tudo, ele vai tomar uma satisfação com o pai, ele vai falar para o pai, pai, é o seguinte, e eu, que trabalhei minha vida toda para o senhor aqui como escravo, aí ele vai mais além, nunca desobedeci uma ordem tua. Irmãos, presta atenção em algo, quando você entende que você é filho, você não obedece por ordens, você obedece porque você tem alegria em alegrar o coração do Pai. Obedece por ordem quem é funcionário. É verdade ou não é? Nós não somos assim? No serviço da gente, alguém fala alguma coisa, você não segue? Por que você obedece? Porque você é funcionário. Quando você é filho, irmão, é diferente ou não é? É diferente, irmãos. Ele estava como escravo, ele nunca entendeu quem ele era filho. E filho não obedece porque o pai está dando uma ordem, filho obedece porque tem prazer em alegrar o coração do pai, porque entende o quanto é amado desse pai, o quanto foi perdoado por esse pai. Aí ele vai chegar para o pai e vai dizer assim, e o senhor nunca matou nenhum boi para mim? Aí o pai olha para ele e fala assim, como é que eu vou matar algo que já é teu? Você não matou porque nunca quis. Sabe o que eu tenho para te dizer aqui nessa noite? Tem muita gente dentro da igreja frustrada com Deus. Deus, estou esperando. Você está esperando o quê, irmão? Deus já te deu. Só que como você não entende que você é filho, você não toma posse. O boi era dele, a terra era dele, tudo era dele. Ele era filho, mas ele nunca se viu como filho, sempre se viu como escravo. Eu vim te dizer aqui nesta noite que você é filho, irmãos. E enquanto você não sair da posição para a condição, você nunca vai conseguir usufruir o que o Pai tem para você. E daí, os que usufruem, nós vamos dizer assim, aquele é folgado, hein? Ô filho folgado. Você nesta noite, irmãos, possa sair daqui entendendo o quanto você foi perdoado, o quanto você foi amado e quem é seu pai.